Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Escobar, trabalho há 18 anos na área da segurança do trabalho e resolvi fazer esse vídeo para auxiliar os contadores e o empresário a entender o que é a segurança do trabalho no cenário de hoje e o que aplica a cada ramo de atividade, a cada tipo de empresa. Saber se a sua empresa tem ou não tem que fazer segurança do trabalho, tem ou não tem que enviar os eventos da segurança do trabalho dentro do e-social. Então vamos lá, o nosso tema é Descomplicando a Segurança do Trabalho. Eu espero que vocês gostem. Então, para falar da segurança do trabalho, pessoal, eu defini em 3 etapas. A primeira etapa é a identificação. Nós precisamos identificar se a sua empresa tem ou não que cumprir alguma dessas regras da segurança do trabalho. E nós temos 2 itens aqui, ó. As NRs, que são algumas exigências do Ministério do Trabalho, e temos o e-social. Aí você fala assim: ah, mas o meu contador já faz a parte do e-social. Faz a parte do e-social, de cadastro de empresa, de tributos, de cadastro de funcionário. A parte do e-social, do SST, da Segurança e Saúde do Trabalhador, somente profissional, técnico de segurança, médico do trabalho, engenheiro de segurança, que podem estar desenvolvendo a documentação da segurança do trabalho que serve de informação aí para o e-social. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, né, também o e-social. Então, primeira situação, a sua empresa se enquadra nessas obrigatoriedades? Em uma ou em outra? Ou nas duas? Nós vamos saber. Segunda etapa, minha empresa se enquadra, Rosa, agora eu vou ter que fazer a elaboração dos famosos livrinhos, né? Que hoje vai já deixar de existir com tanta frequência como era a elaboração de livrinhos, né? Hoje é tudo eletrônico, gente. Hoje todas essas informações têm que estar em meio eletrônico também. Então ela pode ser opcional. Ele pode ter o livrinho, mas também pode armazenar de maneira eletrônica. Então, a elaboração. A tua empresa tem que fazer PGR? Não, Rosa, mas eu tinha o PPRA. O PPRA não existe mais. Então, a tua empresa não tem mais o PPRA, agora é Programa de Gerenciamento de Risco. A minha empresa é rural, Rosa, eu vou ter que fazer? Tem a documentação da rural, Programa de Gestão de Risco do Trabalho Rural. Ah, e o LTCAT? Você vai entender o LIP, PCMSO. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e para quem que serve, em que momento que serve, tá? E essas informações, gente, é extremamente importante, principalmente desse documento, porque ela precisa ser alinhada com a parte da contabilidade, para saber as questões de código de GFIP. Vamos continuando. Terceira e última etapa, a implantação. Rosa, recebi aqui todos os livros, e agora, o que eu faço com isso? É para fazer como antes, colecionar, guardar na gaveta? Não, existe uma ação que é a que mais vai ser cobrada das empresas. É a implantação. O que eu vou fazer com esses programas? Eu vou ter que gerenciá-los? Eu vou ter que fazer exame nos meus colaboradores? Eu vou precisar fazer treinamento? Eu vou ter que enviar esses eventos que vêm no livrinho para o e-social? E é isso que eu espero conseguir passar para vocês nesse treinamento. Eu sei que é um tema chato, um assunto que fala muito de legislação, que ninguém gosta, mas é necessário. Porque hoje o empresário acaba não sabendo, né, o que fazer. Não é estranho, gente, uma pessoa chegar na tua empresa e falar assim, ó, para fazer esses livrinhos, eu cobro 1.000 e o outro cobra 100? Alguma coisa errada tem. Tem que saber se aquilo que você está comprando para sua empresa é algo que vai te ajudar ou que vai te atrapalhar. Porque essas informações, elas vão tanto para o Ministério do Trabalho quanto para a Previdência. Se você mandar essas informações de maneira errada, você vai ter recolhimento retroativo para fazer. Então, tem que ser feita uma avaliação detalhada do que você realmente precisa e discutido antes de subir essas informações. Vamos lá, então? O que é as NRs, né? E o que é o e-social? Ah, Rosa, esse e-social aí já adiou várias vezes da segurança do trabalho, vai adiar de novo. As empresas aí do segundo e terceiro grupo já deixou de ser multada, vai ser só em janeiro de 2023. Ó, nós estamos falando de e-social, que é o cumprimento da lei. O que o e-social pede está na lei
das normas do Ministério do Trabalho. E olha, gente, 1977. Então, se você não está recebendo ainda multa porque foi aliviado para janeiro de 2023, o Ministério do Trabalho, ele pode te pedir essa documentação, porque está na lei desde 1977 para as empresas fazerem. E quando eu fiz aquele vídeo curtinho, né, falando assim, ó, das multas, é uma multa porque o Ministério do Trabalho já está exigindo, e sempre esteve, né, das empresas. Mas o que acontece, gente? A demanda de ter auditor fiscal nas empresas é tão grande que eles não conseguem fiscalizar todo mundo. Só que o E-Social faz o quê? É o próprio empresário que transmite essas informações para o governo. Olha só como fica. Todas essas informações, ó, é transmitida no portal do governo. Então, Ministério do Trabalho, Previdência, Receita Federal, INSS, Caixa Econômica, todos esses documentos, esses formulários, todos têm que ir para o E-Social. Então, o próprio empresário está se denunciando o tempo todo. Não tem, vamos supor que você fala assim, ó, não, na minha empresa não tem produto químico, você nem consta isso no teu documento, tá? Não consta porque isso aí eu não quero que consta. E o funcionário tem um acidente de trabalho com produto químico. O que você vai justificar? E pior, você tem uma nota fiscal, ó, que a Receita já está sabendo, de compra de produto químico. Então, tudo agora ficou cruzando essas informações. Ah, eu nem vou emitir CAT dele. Então, ele sofreu acidente com químico, nem respingou no olho dele, queimou a retina, o cara fica cego. Nem vou abrir CAT. Não tem como. Hoje em dia não tem como não abrir CAT. Por quê? O colaborador que sofre acidente vai para o postinho de saúde, o próprio postinho de saúde, a unidade de saúde, faz o comunicado para o Sereste. Então, vocês entendem a gravidade de esconder uma informação? A gravidade de você não ter conhecimento do que você precisa para sua empresa? Então, é melhor você saber que existe o risco e tem como proteger, do que você tentar esconder o risco e ficar sujeito a se denunciar dentro do E-Social. Não tem como, gente. Vamos continuar. O E-Social, ele foi dividido por etapas, né? E aí ele foi adiando várias vezes, desde 2014. Fala assim, o E-Social é desse governo de agora. Não, gente, 2014. Né? Ele foi dividido por categorias de empresas, né? Primeiro que tinha que fazer os envios foram as que faturam mais de 78 milhões, e depois as demais. E olha o que entra aqui, pessoal. As empresas que faturam menos de 78, que não são optantes pelo Simples. As optantes pelo Simples Nacional, pessoa física. Ou seja, dentista, né? O veterinário, exceto doméstica. A doméstica é o único que o contador consegue fazer os envios dentro do portal direto. E até o próprio empregador, né? O próprio empregador também consegue. Produtor rural também entrou aqui na fase do terceiro grupo. Então, primeiro foi sim, ó, 3 tipos de implantação foi feita pelo contador. E ele já fez com excelência, eu tenho certeza disso, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. E chegou a 4ª fase. Olha quando, gente, e o governo não aliviou. Para as que faturam mais de 78 milhões, outubro do ano passado. Já está acontecendo. Só que, o que acontece? Ele aliviou esses outros aqui, ó, o grupo 2 e o grupo 3, que começou já a enviar em janeiro de 2022, ele aliviou as multas para janeiro de 2023. Então, gente, multa de transmissão dos eventos. Não multa por não fazer o PGR, por não fazer LTCAT. Isso é lei, já está lá, desde 1977. Então, se alguém falou para você assim, ó, fica tranquilo, você deixa para fazer no final do ano, vamos ver se isso não vai adiar. Olha o risco que você está correndo. De uma fiscalização, você tem que apresentar. Ele pode pedir documento de 5 anos para trás. E no final desse vídeo, tem a multa. Aquela do videozinho polêmico que eu fiz. A multa nós vamos explicar e falar de cada item, do que aconteceu lá. E não foi pelo E-Social, foi agora, dia 8/8, né? 8 de agosto. Então, não sei que época você vai assistir esse vídeo, mas foi agora, dia 8 de agosto. E não está valendo a multa ainda para o E-Social, mas está valendo a multa para o Ministério do Trabalho. Então, aí você precisa saber, a tua empresa fatura mais de 78, menos de 78? Eu sou do MEI, MEI-EPP,
Eu sou rural? Eu sou do Simples Nacional? Então aí você já vai saber, né, em que grupo, em que momento que você tem que fazer essas transmissões. Continuando. E tem a parte da onde a gente tira essas informações, né? Dessa lei 6.514, tem uma NR onde nós vamos buscar dados para saber assim, ó, quem tem que fazer segurança do trabalho. Agora a gente saiu do E-Social, vamos voltar para segurança do trabalho. Quem tem que fazer? O que fala lá na NR 1.1 lá? As NRs são de observância obrigatória pelas organizações. Quem são as organizações? O empresário. Todo aquele que possui empregador com regime de CLT. Consolidação das leis do trabalho. Ou seja, se você tiver, e não fala quantos, tá? Se você tiver um funcionário regido por CLT, você já está enquadrado em fazer a documentação da segurança do trabalho, em cumprir com essas NRs. Existem NRs específicas, uma só para frigorífico, uma só para construção civil, uma só para a área da saúde, mas são definições internas, mas cumprimento das NRs são para todas as organizações, órgãos públicos, administrativo direto e indireto, todo mundo tem que fazer. Segunda situação, então, se você tem ou não que fazer o evento do E-Social por faturamento, né, em que momento você tem que fazer, e a outra se você tem que fazer a documentação da segurança do trabalho, se enquadrando nisso aqui, ser um empresário, ter uma empresa, um CNPJ e ter funcionário regido por CLT. Não tenho, Rosa, eu sou MEI, só eu, então você está desenquadrado. Mas aquele que é MEI também, que tem colaborador, ele também tem uma regra que a lei aliviou para ele. Vamos lá, nesse caso aqui, ó. O microempreendedor individual está dispensado de elaborar um documento. Ufa! Um documento, gente. A dispensa da obrigatoriedade desse IPGR aqui, pela organização, não diz que está dispensado das outras, tá? Nós estamos falando de um documento. Quem são esses MEIs que estão dispensados? As microempresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2. Nossa, Rosa, agora você complicou mais. O que é esse grau de risco? Então, quando você abre o seu CNPJ, você coloca lá, determina, né, junto com a sua contabilidade, um código de atividade principal, que é conhecido como CNAE. É o CNAE da sua empresa, então é a atividade da sua empresa, que dentro das NRs tem lá um item, uma NR só para isso, vai dizer se é grau de risco 1 ou 2, 3 ou 4, que são 4 tipos de grau de risco. Então, o teu contador vai saber falar para você, né, essa atividade, se é grau de risco 1 ou 2. Rosa. Beleza, então você não precisa fazer. Mas, se elas também não identificar risco químico, físico e biológico. Então, MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que não tem risco físico, químico e biológico, eles não precisam fazer o PGR. Eles podem fazer o preenchimento do formulário direto do portal com declaração de isenção de risco. Está liberado desse documento aqui. Continuando. Mas, né, se o MEI, ME e EPP de grau de risco 1 e 2, que declara essas informações digitais lá desse item que nós acabamos de citar, não identificar esses riscos e nem estiver relacionado a risco dos fatores ergonômicos, também fica dispensado do PCMSO. Mais um documento para o MEI, né? Se ele não estiver fatores ergonômicos. Então, assim, se não for empresa com trabalho de movimentos repetitivos, né? Digitação, movimentos repetitivos, de posturas incômodas. Então, tem que ter aí uma avaliação ergonômica para saber. A dispensa também do PCMSO, ela não desobriga a empresa à realização de exame médico. Então, vamos supor que você é MEI, não se enquadra em nada disso. Você não precisa do PCMSO nem do PGR, mas você precisa de fazer o exame médico dos seus colaboradores. Continuando. Tá, Rosa, só que a minha empresa tem. Tem o risco químico, ou tem o físico, ou tem o biológico. Tem esses riscos. O que eu vou fazer agora? Aí a gente vai partir para a classificação, né? E entendimento dos livros, né? O que você tem que fazer? Então, a tua empresa precisa identificar, tendo risco químico, físico e biológico. Dentro das normas do Ministério do Trabalho, tem uma NR específica, duas NRs
para insalubridade e periculosidade. Esse é um laudo específico para o Ministério do Trabalho, né? O que vai dizer nessa ANR? Né? Que cabe à autoridade competente, através de comprovação de laudo de insalubridade, né? Feito por engenheiro, médico do trabalho, técnico de segurança, a gente não pode fazer esse laudo. Devidamente habilitado para também eliminar ou neutralizar o risco dessa insalubridade. E periculosidade não tem como eliminar. Então, gente, olha a informação que você recebeu agora. Tendo os riscos, você vai ter que saber se essa tua atividade é insalubre ou periculosa. Por quê? Você precisa informar isso para o contador. E aí, muitas vezes, muitos empresários pegam e falam assim, não, o contador, não, classifica aí, ele não tem isso. Gente, olha o problema que vocês estão passando para o contador, né? E o problema que o contador tem, caso ele venha a fazer essa classificação sem um laudo assinado por responsável técnico. Né? Então, são coisas muito sérias, são informações que o Ministério do Trabalho um dia vai te cobrar. Mas, se você identificou esse risco, sendo ele insalubridade, tá? Não periculosidade, gente. A insalubridade, ela pode ser neutralizada e com isso você deixa de pagar o adicional. Mas em que situação? Olha o que fala na ANR. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a utilização de equipamento de proteção individual. Ufa, mais um ufa, né? Com a entrega de equipamento de proteção individual. Então, pessoal, será que só entregar o equipamento é suficiente? A ANR fala assim, ó, que você tem que entregar gratuitamente o equipamento com CA, certificado de aprovação pelo Inmetro, treinar o colaborador sobre o uso desse equipamento e monitorar. Se você só entrega para ele assinar, para você estar fugindo dessa parte de cumprimento da lei e ele ter um dano, uma perda na saúde dele, referente ao risco que ele está exposto, é pior do que uma multa. Porque daí você vai ter a indenização da saúde dele. Então, quanto custa um colaborador que entra com ação por perda auditiva? Muito mais do que uma multa de fiscalização. Então, pessoal, vocês precisam, né, dar uma atenção agora para essa situação, porque até hoje vocês estavam invisíveis, mas agora, pior, vocês estão pagando para uma segurança do trabalho falar ao tempo todo o que é que está acontecendo dentro da tua empresa, você está pagando para a contabilidade lançar essa informação e você mesmo está sendo o principal que está denunciando você, denunciando a sua empresa. Mas vamos continuar, né? Entendeu até aqui, até esse momento? Nós estamos falando de insalubridade, periculosidade, da possibilidade dela ser neutralizada e você aí ser aliviado também com essa questão de recolhimento. Outra situação onde está tendo muita confusão, né? Porque infelizmente, chega o Zé das Couve lá na sua empresa para te vender livrinho da segurança do trabalho e você fala, eu vou fazer com aquele que está cobrando 1.000, vou fazer com o que está cobrando 100. E aí ele te vende um laudo onde ele coloca qualquer coisa e você aceitou. Vamos falar agora desse outro documento, que é o principal para o E-Social. O que o governo quer saber, gente? Aposentadoria especial do colaborador. É isso aqui que ele quer. É o LTCAT, bem feito. O LTCAT, ele não é para colocar insalubridade e periculosidade, ele é para aposentadoria especial. Ele é o código da GFIP que o seu contador precisa para colocar no evento lá 1.200 que ele faz da inicial do cadastro do colaborador. Ele precisa desse código da GFIP correto. E aí, todo mundo coloca 00, colocava, né? Ou coloca ainda, não sei, 00. Não tem exposição de risco nenhum. E acontece um acidente. Você denunciou. Eu vou colocar o código 02, 03, 04. Ele não tem como saber. Você quer que o seu contador saiba algo que ele não tem conhecimento técnico para saber. Rosa, mas está lá, ó. É só ele abrir o anexo 4 do decreto 3048 que ele vai ver lá. Ó, ruído, tá falando lá, ó. Se o ruído, né, para classificar ele como aposentadoria especial, se o ruído der acima de 85 decibéis, eu já tenho que pagar a aposentadoria especial. Só olha
Olha a informação da maioria que nós escutamos, tá? Eu estou neutralizando com o uso de EPI e eu não preciso pagar insalubridade, então eu não recolho nada. Uma coisa é legislação trabalhista e outra é previdenciária. Dentro desse decreto, em nenhum lugar está escrito que se você neutralizar o risco, dando equipamento de proteção, você não precisa pagar aposentadoria especial. Ou seja, ficou acima de 85 decibéis, é considerado como especial. Tem que estar dentro desse documento, bem feito, para o seu contador não ter que comprar uma bola de cristal e tentar adivinhar. E cometer um erro, muitas vezes. Entendido, pessoal, que LTCAT é para previdência e LIP é para insalubridade e periculosidade, que são coisas, está falando da mesma situação, mas são parâmetros diferentes. Então, vamos continuar. Segunda etapa, então. Você foi lá, você identificou tudo. A minha empresa tem ou não tem que fazer? Então, isso você já identificou nessa primeira etapa. Vamos para a segunda etapa. Elaboração dos livrinhos, né? Que eu brinco muito, mas virou um comércio de livrinho. Então, nessa segunda etapa é onde deve haver essa união. Então, não dá para trabalhar sozinho. Tem que ter uma união entre a empresa, a contabilidade e o SESMIT. SESMIT é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, né? Que é o médico, engenheiro, técnico, enfermeiro do trabalho, todos eles formam esse SESMIT. Tem que estar unido para enviar essa informação para esse órgão de fiscalização. Seja ele Ministério do Trabalho, seja ele Social. Tem que haver essa união. Então, vamos, só para entender, você entendeu, né, que NR é a lei, é a própria lei, e o E-Social é a fase do SST, aquela quarta fase, é o que faz cumprir essa lei aqui. Vamos para, então, você identificou se a tua empresa tem os riscos, tem que fazer a documentação, você não é MEI, tem que fazer. Então, nós vamos começar pelo PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Risco. Nesse momento, ele está sendo o bambambam do momento, porque ele vem com as informações principais para a terceira etapa, que é a implantação, né? Então, nesse momento, está sendo muito falado sobre o PGR. E ele entrou em vigor agora, em janeiro de 2022, substituindo aquele livrinho do PPRA. O PGR, ele é um programa, né, para evitar os riscos ocupacionais que são originados dentro da empresa, identificar os perigos, avaliar esses riscos, classificar e implementar que medidas de prevenção tem que ser feita lá dentro do GRO, acompanhar os controles do risco também. Então, ele é um programa mesmo, né? Ele é um levantamento de dados, né? O profissional de segurança do trabalho vai até a sua empresa e faz uma avaliação dos ambientes de trabalho, né? E vai enquadrar quais são aqueles, em que situações que aqueles riscos estão aparecendo por atividade na sua empresa. Então, essa avaliação também serve de dados para informação de todos os demais documentos. Olha só, então, quando vai na sua empresa, faz uma avaliação de risco, ele vai ser base para a informação do PCMSO, do LTCAT, do LIP, a ordem de serviço, para os exames. Por que, gente, que é feito assim? Porque quando vai lá no ambiente de trabalho de vocês, vai avaliar, né, os riscos que existem. Eles são quantificados ou qualificados? Está lá na NR15. Quais são os quantificados? O físico, né, que entra a dosimetria, a vibração, o calor. O químico, que entra aí os produtos químicos. Então, tem dentro da própria NR, da NR específica para isso, o que tem que ser quantificado. Qual que é o outro problema? Até hoje, o que foi feito? A qualificação de risco. E aí chegou o envio do E-Social, não consegue mandar essa informação lá no evento 2240 por conta de não ter quantificado os agentes. Ou seja, aquilo que ninguém fazia, é óbvio que o Zé das Couve vai te vender documento, vai te vender os livrinhos por R$100. Por quê? Ele não está nem aí se você está quantificando ou não. Ele informou para você que existe o risco. Mas o que você faz com esse documento? Nada. Você não sabe se está acima do limite de tolerância, você não sabe se o equipamento realmente está neutralizando. Então, além de estar descumprindo a lei, em fazer um documento mal feito, né? Ainda não tem tudo aquilo que você precisa. Mas o Zé das Couve é gente boa.
Então vamos lá, quantificação, né? Dosimetria. Tem que ser feita a medição do ruído através desse aparelhinho que fica medindo o ruído de intermitência na jornada de trabalho dele. Uma hora ele está numa máquina, outra hora ele foi lá para o setor de estoque, outra hora ele foi para outro ambiente. Um período da produção, todas as máquinas estão ligadas. No outro período, só 3 máquinas. Muda o ruído. Ele muda o ruído. Então, não tem como a gente ficar fazendo cálculos, né? E definir. Esse aparelho ele já faz a dose exata e já determina para você. A outra situação é a vibração. Nunca que era feito, gente. Raras empresas que faziam. Mas agora tem lá dentro da NR que tem que ser medido, tem que ser quantificada a vibração. Calor, químico, tem que ter uma classificação desses químicos, né? Nós vamos falar já sobre ele. A rosa não é essas situações, então sim, nós vamos qualificar através do tipo de exposição e o tempo da exposição do colaborador, né? Ele está exposto a quê? E quanto tempo ele está exposto? Então, tem lá as NRs os anexos específicos da NR15, que fala como deve ser feito cada avaliação. Continuando, a rosa tem risco químico. É uma classificação um pouco mais profunda, gente. Por isso que eu falo assim, ó, não deixa para fazer os seus documentos de última hora. Por quê? Químico, se ele for classificado como quantificado, ele tem que ir para um laboratório fazer análise e demora em média 20 dias para voltar o resultado. E você deixou para fazer em janeiro, né? Dia 25 ainda de janeiro. Você chama a pessoa lá no Natal, dia 25, você pode fazer para mim? Porque em janeiro já vem a multa? Esquece. 60 dias é um mínimo para sair um documento de qualidade. Aí tem o tempo de quantificação, na tua empresa às vezes demora uma semana fazendo a medição. Então, gente, quem falar menos de 60 dias pode se complicar. Pode ser que consiga, mas pode se complicar. FISPIC é a ficha de informação de segurança do produto químico. Todo fornecedor de matéria-prima da sua empresa, ela tem que te enviar esse documento. Ele vai ser a base para o profissional da segurança do trabalho identificar quais são os agentes que tem que ser ou não quantificado, porque alguns são quantificados, outros qualificados. Não sei se está aqui o item da NR. Não. Mas depois eu entro aqui para você. Então, por exemplo, um único produto, nós estamos falando aqui do Thinner, né? Um único produto, olha quantos produtos ele tem para ser quantificado. Ele tem tolueno, ele tem etanol, ele tem xileno, ele tem acetona. Lembra que eu falei para vocês que ele vai tanto, né, para saber fazer a documentação se é quantificado ou não, quanto ele também vai lá para a parte médica, ó. O PCMSO é um programa de controle médico de saúde ocupacional, onde ele consta, né, esses riscos, né, apontados, agentes, né, apontados lá dentro dos perigos. Se ele é tolueno, se ele é xileno, qual exame o médico vai pedir? Então, ó, se tiver xileno no teu produto químico, o médico vai pedir ácido metilhipúrico. Nossa, Rosa, mas o médico pede tanta coisa. Não tem como você não colocar isso aí. Gente, não tem como. Se o funcionário, se aparece lá na saúde dele uma contaminação por esses produtos, o médico que assinou, ele é responsável por isso. E você acha que é justo um profissional ter que assinar um documento falando que não tem para esconder e um dia lá na frente ele ser penalizado por isso? Não, né, gente? Então, tem o risco? Não é melhor fazer a prevenção? Então, né, voltando aqui, para classificar esses químicos e usá-los no LIP, né, para falar se ele é insalubre ou não por quantificação, olha só, tem 4 anexos de químico. Tem um anexo lá que ele vai dizer se é por limite de tolerância. O outro químico das poeiras também é limite de tolerância, mas tem um anexo da NR que é por qualificação. Ou seja, o funcionário está exposto a esse risco, ele já vai ser qualificado para ser insalubre. Então, tem aqui a NR, né, onde ela vai ter esse parâmetro, né? Ó, as atividades em operação, agentes químicos considerados insalubres em decorrência de inspeção realizada no local. Então, foi lá, né, viu que a exposição, vai classificar essa exposição, tempo, tudo certinho, para poder fazer um documento bem feito. E o anexo 11, daquele lá que a gente citou na FISP, que é do xileno,
ele vai dizer, ó, se tiver absorção de pele, né, ou até acima do limite de tolerância 78 a 340, é classificado como insalubre em grau médio. Então, não é qualquer um chegar lá e falar assim, ó, não, ó, você tem chileno, insalubre sim, tá lá na NR. Ela pede para que, ela pede não, ela exige que seja quantificada. Porque se der abaixo de 78, você não tinha que ter pago insalubridade. Se ela der até 340, acima de 340, ela já está como insalubre. Mas qual o equipamento de proteção que eu vou, então, entregar para o colaborador, ela sendo acima do limite de tolerância? Né? Ela tem também problema por absorção de pele, então eu tenho que neutralizar esse risco também com luva, com vestimenta especial. Como que vai ser feito, né? Só olhando lá, falando que mexe com thinner, a indicação correta. E a sua empresa pode ter um quartinho pequenininho onde faz a pintura, por exemplo, e outra empresa um barracão enorme com cortina d'água. A exposição, a concentração que o produto fica no ar é diferente. Não tem como, a olho nu, a pessoa falar assim, não, tá com thinner já seria. A menos, gente, que entra nessa situação aqui, deixa eu ver. Isso, nessa situação aqui, ó. Aí nós estamos falando de produtos que já são classificados dentro do anexo 13, que a exposição considera insalubre. Ó, ele trabalha com hidrocarbonetos aromáticos. Então, se ele faz a destilação, ele já tem direito à insalubridade em grau máximo. Então, a norma é específica para aquele que é qualificado, né? Em grau médio, né? Se ele trabalha com defensivos derivados de ácido de carbono, né? Muitos defensivos agrícolas. Então, aí ele vai ter essa classificação ou não. Então, esse dá para fazer pelo tipo de exposição, mas esse aqui, ó, tem que ser quantificado. Por isso, tem que ter a FISPIC, para a gente saber falar para você o que é certo e o que não é de estar fazendo. Por exemplo, aqui o benzeno, ó, o benzeno foi proibido, né? Mas aqui, o benzeno, vide cumeno, ó. Cumeno é o nome comum para o composto organo-isopropilbenzeno ou hidrocarbonetos aromáticos. Gente, aí a gente já pulou para cá. Ele já é qualificado, né? Então, tudo isso a gente já tem que ter uma avaliação de alguém, um profissional que não seja o tal das couve lá, né? Porque ele vai te cobrar R$100 mesmo. Pessoal, não estou fazendo esse vídeo para justificar, falar assim, então ela cobra um absurdo, né? Por tudo que ela faz. O justo deve ser cobrado. O justo é aquilo que realmente te protege, é aquilo que defende a sua empresa. E esse documento, gente, ele não é feito todo ano. Essa quantificação você vai fazer uma vez e você só vai fazer de novo se você mudar o produto, se você mudar o ambiente de trabalho, se você ter alterações no layout. Do contrário, Rosa, eu não tinha cabine de pintura, então por isso que dava muito alto. Agora eu coloquei a cabine de pintura, vamos medir de novo? Aí você faz a medição, porque de repente você desenquadrou lá. Ficou abaixo do limite de tolerância. Coloquei sistema de exaustão. Então, tá vendo quantos detalhes que pode te ajudar? A segurança do trabalho não pode simplesmente chegar lá e sair classificando e colocando tudo, porque nós não somos órgãos fiscalizador, mas nós somos orientador. Nós temos que trabalhar a seu favor, a favor da empresa, para proteger o colaborador e para proteger o seu CNPJ. Então, vamos lá, né? O LTCAT está lá no artigo 280, né, da instrução normativa 198, que teve alteração agora, em março, né? O LTCAT e as demonstrações do ambiente de trabalho deverão ser embasados para preenchimento de GFIP. E aí você quer que o seu contador, né, compre a bolinha de cristal e deduza. Não, põe 00 para todo mundo, gente. Responsabilidade de quem elaborou o LTCAT da sua empresa. Essa GFIP, gente, é desse manual muito antigo, né? E ele, o manual lá da Receita, só que ele, antes, gente, ele vinha aqui, ó, para quem tem apenas um vínculo empregatício, tinha o 00, sem exposição de risco, ou 01, não teve exposição, mas já, não tem agora exposição, mas já teve antes. Então, esse era o manual, onde antes fazia essa classificação. O que aconteceu? O E-Social lá no MOS, né? Tá aqui a última alteração dele. Ele definiu ele somente como 4. Você fala assim, Rosa, mas lá... Aí é para a parte de contador, tá? Ô, Rosa, mas lá no meu... Continua do 0 até o 9. E a gente coloca 00 para quem não tem exposição de risco.
tem que ter uma conversa também entre a contabilidade e a empresa que faz o software para saber enquadrar isso aí. Porque 00 é uma situação, ó, dentro do manual da Cefip, e aqui para nós, o 1, aliás, o 1, ó, não exposto, mas já esteve exposto antes, e aqui, ó, dentro do e-social, é não exposto agente nocivo, ele não quer saber do antes. Ele quer saber da declaração que você está fazendo agora. E como que você afirma que antes ele não tinha exposição se a empresa não tinha nem os livrinhos? Fazer o barulho do grilo. Né? Como que você afirma isso? Então, conversa com a parte de software, porque essa informação tem que vir bem feita dentro do LTCAT para vocês. E o E-Social falou, não, eu não quero saber para quem tem mais de um vínculo, que ia do 5, 6 e o 7 lá, código da GFIP. Eu quero saber só do 1 até o 4. Se não tem exposição, se tem é 15 anos, se tem é 20 anos, se tem é 25. É isso que ele quer saber. E voltando aqui para a parte ainda da contabilidade, ó, nesse evento você coloca essa remuneração, ó, de vínculo com a Previdência. É aqui que você já colocou o código da GFIP, daquela empresa que ainda não te mandou esse livro do LTCAT bem feito com o código da GFIP, classificando ou quantificando os agentes. Olha o problema, gente. Imagina a hora que a segurança do trabalho subiu um código dizendo que tem exposição e você, contador, colocou 00 para todo mundo. E ele fala assim, então, eu quero o recolhimento dos 5 anos para trás. Por que nunca foi feito? Meu Deus, o que vai acontecer? Então, quem não fez, faça certo, por favor, né? Treinamentos, gente, foi o único aí que ficou para contabilidade informar, né, dentro lá dos cumprimentos das regras do Ministério do Trabalho, falando de novo, mas o E-Social exige, né, ó, que esses treinamentos de capacitação na parte do registro do colaborador tem que estar constando, né, nesse evento ou nesse aqui, ó, os treinamentos da tabela 28 do MOS. Quais são esses? Operação para trabalho em instalação elétrica ou operação e realização de intervenção com máquinas. Qual empresa não tem máquina, gente? Quase todas. Quem aí fez o treinamento de operação de máquina para o contador ter segurança de informar isso aqui? Ai, meu Deus. Assim, ai, não tá legal esse treinamento, hein, Rosa? Então, pessoal, tudo isso, né, todas essas implantações aí da NR vai ser cruzada lá dentro do portal da E-Social. Então, os eventos que cabe à segurança, nós falamos daquele ali, né, que vai pelo contador, né, são informações da segurança do trabalho, mas o contador já está enviando, né, mas esses são específicos da segurança do trabalho. Você vai ter que ter uma empresa que presta serviço para você, dentro da segurança do trabalho, para fazer esses envios de eventos. Os contadores não fazem isso. Não é de obrigação deles. Imagina tratar um erro de um evento de exame médico. Disposição de risco. O que o contador sabe sobre isso? Né? Óbvio, não estou menosprezando, tá, pessoal? Às vezes o contador estuda, tem um contador nosso que é até perito na segurança do trabalho, na parte de técnico de segurança. Mas a grande maioria não, né? E, pelo amor de Deus, eles estão fugindo desse assunto. Então, para a parte da segurança do trabalho dentro da sua empresa, vai ter que ter o comunicado de CAT, vai ter que ter o envio dos eventos dos exames e vai ter que ter o envio dos eventos dessa exposição de risco. Tem que ter uma empresa que forneça para você um sistema. Se você falar, não, Rosa, eu posso enviar os eventos, essa empresa me manda o XML. E eu envio para não ter gasto com isso? Tem, sim, tem como. Nós fazemos isso com alguns clientes também, né? Mas essa empresa não pode ser o Zé das Couve, porque será que o Zé das Couve te deu um acesso ao sistema onde ele está fazendo tudo isso? Você vai precisar de estar junto com sua empresa de segurança do trabalho contratada, vendo essas informações, né? Trabalhando. A terceira etapa, você vai precisar desse sistema. Mas, se você optar por enviar o evento do E-Social, tendo um painel desse do E-Social, do software da medicina, você consegue transmitir. No nosso caso, tá? Pra gente lá, o nosso, ele até valida as informações do XML antes da gente subir, né? Aparece o errinho lá, ó, ele vai falar, ó, tem um atestado
preenchido sem dados, né? O funcionário era casado, agora ele é solteiro, ele subiu os dados lá na contabilidade de casado, no ASO, pôs o sobrenome, dá erro, volta, quem que vai tratar esse erro, né? Então, tem que ter esse sistema que te ajuda nisso. E o nosso processo dentro do nosso software, né, ele fica lá, ó, tá processando, ele foi enviado, você tem que ter uma visão disso daí. Deu erro na mensageria, o tempo esgotou, vai ter que mandar de novo. E toda vez, né, que você tenta enviar, faz essa seleção do envio, ele tem que enviar para você um protocolo de que deu certo. Então, você quer saber se até agora você já fez as transmissões, pede para a empresa que transmitiu os protocolos de entrega. Ó, eu preciso do protocolo de que você já entregou o meu evento 2240 dos riscos, apontado lá na avaliação ambiental. Ou dos exames está sendo enviado ou não, né? E toda vez que dá erro de envio, né, ele aparece aqui, ó, assinatura inválida, né? Tem que ter uma procuração eletrônica. Se a empresa não vai transferir os eventos, ela pode pedir para a medicina transferir, tem que ter assinatura eletrônica, não tem como enviar se você não der essa procuração eletrônica, né? Então, tem que ter feito tudo certinho para sair realmente o protocolo para você que, ó, deu certo. E aqui, a chata das multas, né, gente? Nós vamos falar de 2 tipos de multa, ó. Multa por não transmitir esse evento e a multa por não ter cumprido a lei de 1977. Então, olha só aqui, cadê dos exames? Aqui, falta de exame médico, gente. A falta de você transmitir o exame. R$4.000 por colaborador. Então, periódico, exame periódico. Nós vamos falar na segunda etapa do treinamento. Você não faz os exames periódicos, faz só quando o funcionário entra. Ó, R$4.000. Periódico vai ter que ser feito no tempo certo. Período certo. Posso adiantar, Rosa? Pode adiantar. Atrasar? Multa eletrônica. Não subiu o evento lá, o governo está esperando chegar essa data. Não chegou, opa, a multa já vem por e-mail. E a parte do Ministério do Trabalho, onde ele vê essas multas, né? Aí tá lá, uma NR específica, porque ela separa, né? Como que é feito o cálculo da segurança e como é feito da medicina. E ela é baseada no FIR. Eu peguei de agora, do mês de agosto, às vezes você vai estar assistindo em outra época, pode estar diferente, tá bom? Para calcular isso daí. Essa daqui, gente, vamos ver, tá tudo protegido os dados? Tá. Essa daqui, gente, é uma multa que veio agora no mês de junho. Junho, né? Isso. Veio no mês de junho por conta de, ó, falta do relatório analítico estar bem preenchido dentro do PCMSO. R$9.500 essa multa. Empresa do grupo 1, que já está fazendo o evento do E-Social. Essa outra aqui, ó, é de... Opa, tá aqui, ó. Não. Tem que ser entregue até 28 de agosto, né? Olha a data dela, gente. 8/8. Essa multa aqui, o fiscal não foi até a empresa. Ele pegou e pediu para ela, ó, tá aqui, ó. Manda tudo no meu e-mail. Manda tudo no meu e-mail. Nossa, nem vou passar aquela parte lá. Então, a empresa aqui foi fiscalizada por itens da NR. O que seria esse item? Ordem de serviço. A empresa tem ordem de serviço? Relatório analítico dentro do PCMSO. Então, o senhor das Couve lá, ele consegue te fazer um documento por R$100, porque ele vai te dar um livrinho escrito PCMSO. E dentro lá, ele não tá nem aí se você fez ou não o controle dos exames. Ele nem mandou para você o anexo do relatório analítico. É óbvio que ele vai conseguir fazer por R$10 até tem um PCMSO para sua empresa. Nesses termos. Então, a multa ali foi de R$9.500 só por esse item aqui, ó. Exame médico dos trabalhadores, ó, dos dois, ó, testado médico de saúde ocupacional dos 2 últimos anos. Inventário de risco, que vai lá dentro do PGR. Quem tem que fazer inventário de risco? A empresa de segurança que você contratou. Avaliação ergonômica. As empresas não vão conseguir mais ficar sem fazer essa avaliação ergonômica. Vai ter que ter essa documentação. Pode existir uma pré-análise para apontar a necessidade ou não, mas apontou a necessidade, vai ter que ter. Plano de ação.
tem que ter um plano de ação, que é a terceira etapa do nosso treinamento. Cronograma para esse acompanhamento. Você tem que fazer um plano de ação? Quando? Como você vai fazer? Né? FISPIC, que nós falamos, a empresa ela vai ter que ter essas FISPIC, tudo lá numa pastinha preta. Para quê, gente? Para fazer o treinamento para os trabalhadores desses produtos químicos. Todo funcionário que manuseia produto químico tem que ter um treinamento sobre FISPIC. Apresentar o inventário das máquinas, né, por responsável técnico habilitado. Procedimentos de segurança com máquinas e equipamentos. Tem que ter treinamento de operação de máquinas. A gente já viu que sobe até para o E-Social. Comprovante de capacitação e autorização para a operação dessas máquinas. Pessoal, vamos tentar só sair daqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Rosa, mas como que faz aí o treinamento das máquinas, né? Dentro da internet, tá bom? A máquina não é um treinamento lá livre que a gente coloca do jeito que a gente quer, não. Cada máquina tem aí a sua necessidade. Então, olha aqui o manual da máquina. Esse, perdi o manual, aqui. Quem trabalha lá com batedeira, lá nas padarias, né? Tem que ser um treinamento baseado nisso aqui, no próprio manual do fornecedor. Quem fabricou a máquina tem um manual, ele tem que acompanhar junto. E nele vai escrito tudo, quando você receber o produto, o que você tem que fazer. Quais são as instalações do equipamento, né? As recomendações de segurança. E aí, a medicina do trabalho junta todas essas informações e monta um treinamento para você. Ou a própria empresa chama um profissional habilitado para fazer esse treinamento e os encarregados podem fazer, né? Tá lá na norma. Mas você tem que ter esse treinamento específico. Vou tentar voltar aqui. Para fiscalização. Comprovante de capacitação e operação e autorização para a operação dessas máquinas, que é o que a gente falou. Comprovante de qualificação também de profissional habilitado para fazer a intervenção e limpeza dessas máquinas. Rosa, eu terceirizo, eu chamo uma empresa de fora. Então, você também tem que pedir para o seu terceirizado a capacitação dele. Porque se acontece um acidente, ele está dentro do ambiente de trabalho da sua empresa, você é corresponsável. Vamos supor que você chama alguém para limpar telhado. O cara, você nem pediu para ele os treinamentos, se ele tem os exames de apto para trabalho em altura, e esse funcionário se machuca dentro da sua empresa. Pode sobrar para você. Instalação elétrica, né? Tem que ter um projeto de instalação elétrica, se for apontado alguma coisa. Caldeira e vaso de pressão, gente, compressor, qualquer coisa. Tem que ter o livro de inspeção, tem que ter para a caldeira o treinamento de quem opera a caldeira, né? Tem que ter tudo certinho. E olha, tudo isso foi pedido em uma única fiscalização. Vou passar rapidinho só o próximo slide. Terminou. O próximo slide, porque está constando dados ali da fiscalização, mas era esse assunto que eu queria falar com você a respeito de tudo aquilo que você precisa saber para identificar a necessidade de implantação da sua empresa. Eu espero que esse tema tenha te ajudado a esclarecer um pouco, é chato, eu sei, mas esclarecer um pouco do que a sua empresa precisa ter com relação aí à segurança do trabalho. Se tiver dúvida, deixa eu ver se eu deixei meu contato. Sim. Se tiver dúvida, você pode me ligar, pode tirar dúvida, me adiciona no WhatsApp, eu posso ajudar você. Essa terceira fase agora é um segundo treinamento que eu vou começar a gravar agora. Vou disponibilizar para você, porque até ali você vai ter que pagar para fazer aqueles livros, né? Aquela documentação da segurança. Mas essa parte aqui, do GRO, eu vou fornecer para você gratuito as informações que você precisa ter para capacitar a tua equipe, né, para fazer essa gestão. Então, não perca o próximo treinamento, que vai falar sobre o GRO, e você pode replicar ele, eu estou aqui autorizando você a replicar ele de maneira gratuita para os seus colaboradores, para que você não venha ter nenhum tipo de problema com fiscalização, com uma multa igual aquela ali. Tudo bem, então? Gratidão por estar comigo até aqui e meu contato aí, qualquer coisa, estou à disposição. Vou até a sua empresa, faça uma avaliação sem custo nenhum
esclareço para você o que você precisa saber. Se é contador, gente, o contador também tem que fazer a documentação do escritório dele, ele tem que fazer PGR, tem que fazer PCMSO. Então, não sobrou para ninguém, né? Só a empregada doméstica aí que ficou fora. Ou MEI, MEI, EPP, naquelas condições que nós falamos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.